Estamos de volta no nosso programa de hoje, aqui no Canal 21, trazendo o escritor, professor, cronista Fabrício Carpinejar, gaúcho, que está com a gente aqui nos estúdios da TV Concórdia hoje. Bom, primeiramente, é uma satisfação imensa, primeira vez em Concórdia, não, é a segunda vez em Concórdia, já esteve no SENEC também, mas Sim. É a primeira vez aqui numa apresentação pública em Concórdia. Como é que está sendo a sua estadia aqui nessa cidade? Eu fui estimulado pelo Projeto Palavras a interpretar meus textos no Sarau, né, que o Sarau é um movimento muito forte no Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre, em que o bar, né, e a livraria são como casas geminadas. Bar e livraria sempre funcionaram juntos em Porto Alegre. E também trazer todas as ferramentas e técnicas de oficina literária, escrita criativa, né, para conversar tanto com adolescentes, como estudantes, como com os poetas da cidade, com os escritores, com os interessados. E foi extremamente, eu acho, enriquecedor, porque oficina é guerra, né? Oficina eu acho que afronta criativa, tu provoca, tu estimula, tu quer o melhor. Eu acho que não é diplomacia. Eu não estou aqui para conquistar leitores, eu estou aqui para despertar novos autores, para despertar um gosto pela literatura contemporânea, para a gente sair um pouco daquele formato meio fantasmagórico da poesia, que ainda é simbolista, parnasiana, romântica, que são os canonizados que as escolas continuam insistindo em trazer para a criança sem nenhum contexto. Como se a poesia de uma outra época não precisasse de todo o movimento histórico, né, para ser lançado em sala de aula. Bom, importante essa sua colocação de levar a poesia para a sala de aula de uma forma que os alunos realmente apreciem e se tornem produtores. É uma dificuldade grande isso, Carpinejar, formar escritores, formar leitores e automaticamente também formar pessoas que gostem de escrever. Dificilmente tu aprende a cozinhar, né, olhando, tu tem que fazer. A mesma coisa funciona com a poesia. Não adianta repassar poemas aos alunos, primeiro, poemas que não tem nada a ver com a sua realidade. E segundo, sem que a criança faça o próprio poema. Ela tem que entender como funciona. É que nem redação, tu aprende a escrever, tu tá entendendo? Com continuadas e continuadas formas, com continuados e continuados exercícios. Tu precisa disso. Tu precisa desse exercício prismático de ficar girando, tentando, conhecendo seu texto por dentro. E a criança não aprende poesia, não aprende escrita criativa na escola. De repente, ela vai sair do ensino médio sem ter escrito um único poema na escola. Recentemente eu conversava com o escritor Ziraldo, ele dizia o seguinte, que a escola precisa mudar a sua tônica, precisa fazer com que os alunos gostem de ler como respiram, ou seja, até fazendo um comparativo da importância que tem a leitura nos dias de hoje. Tão importante até quanto o ato vital de respirar. Tu vê só como é importante trazer autores contemporâneos para dentro da escola, né? Essa aproximação com o seu mundo, com os seus problemas, sabe? Com as suas dificuldades. Porque a criança não entende, por indução dos professores, de que a poesia é embelezar. Então vão aquelas crianças fazendo poesia sobre a pátria, poesia sobre jardim, poesia sobre o amor no telhado, sabe? Enquanto que elas podem estar sofrendo abuso em casa, o quanto que elas de repente não têm condições financeiras, enquanto de repente o pai está desempregado. Então a criança vai entender que a poesia é uma fuga daquilo que incomoda ela. A poesia é justamente a forma que ela tem de enfrentar a realidade, de entender a realidade, de mudar a realidade. Então é importante que tu traga autores contemporâneos para fazer esse processo de iniciação, né, eu acho que dos estudantes. E essa contemporaneidade também, ela implica numa utilização das tecnologias, e eu sei que você é um escritor que utiliza muito o Twitter, o blog, o e-mail, enfim, para difundir os seus trabalhos culturais.
Mas a principal tecnologia é a tecnologia do abraço. Um bom abraço, um abraço de cadeira, de balanço, sabe, que tu fica girando. Eu acho importantíssimo, por exemplo, todo mundo critica a internet naquele sentido que ela está aí substituindo o livro, não substitui o livro. Finalmente o livro ganhou um amigo imaginário, que é a internet. É uma forma de pesquisa, é uma forma de tu achar o livro, é uma forma de tu encontrar o livro. A gente nem pode, não tem como subestimar todos os sebos virtuais. Hoje, se eu quero encontrar uma edição esgotada, eu posso botar o nome lá, eu vou encontrar, tá lá, e receber pelo correio. Isso é incrível. É incrível. De repente eu posso encontrar um livro que está lá nos Estados Unidos. Isso é muito bom. E também é muito bom porque na minha infância havia as crianças que eram mais ricas, que tinham enciclopédia de Mirador ou a Barça. Essas crianças faziam os melhores trabalhos. Tinha crianças que não tinha nenhum livro em casa. Hoje com a internet tu tem essa disponibilidade de todos terem a mesma informação. É o jeito que tu usa a rede. A gente não pode culpar a rede. A gente, eu acho, tem que intensificar a pedagogia da melhor aplicação da rede. Ou seja, não adianta só deixar um computador ligado, ter uma sala pública de informática, se tu não dá orientação ao aluno. É um absurdo. Assim como a família também entende errado. E qualificação do professor. Exatamente. Tem que ter. E acho que tem que ter uma qualificação cada vez maior no ensino à distância. Eu acho que é fundamental. Mas a família também erra quando ela pensa que o filho está em casa, quando está na rede, o filho não está em casa. Não está em casa. Quando o filho entra no computador e está online, tu tem que perguntar onde tu vai. Porque o computador é rua. Porque depois os pais não entendem o que aconteceu. O que aconteceu com o teu filho? O que aconteceu com o meu filho? E tal. É que ele entrou num site, entrou num chat e tal. E tu não sabe o que aconteceu. Claro, tu não acompanha a vida dele. Não é que o filho sai do quarto, tu tem que perguntar onde tu estava. Hoje, o corpo está ali, mas a cabeça não. É realmente uma mudança de costume. Quando a criança entra no computador, vem a tela, ela está em uma outra cidade. O Marcos Antônio Terras está com a gente aqui também, ele é coordenador do Projeto Palavras. Fique à vontade, Marcão, que também é radialista, muito envolvido com as questões de comunicação. Fique à vontade para fazer uma pergunta para nós fecharmos, então, esse primeiro bloco do programa com perguntas aqui para o escritor, o poeta, o jornalista e o professor Fabrício Carpinejar, que está conosco hoje aqui nos estúdios da TV Concorde. Obrigado, Paulo. Acho que a pergunta maior, principalmente para o professor que está em casa nos assistindo, Fabrício, qual o primeiro passo para uma escola, para um professor, dizer assim, bom, eu quero mudar meus conceitos e eu vou começar a provocar o meu aluno a escrever poesia. Qual é esse primeiro passo do professor? Eu acho que a autenticidade não tem a resposta pronta, porque isso muda muito a visão do professor. O professor quer ter a metodologia, o programa pronto para a aula. E no caso da poesia, tu vai ter respostas e apelos diversos. É uma noção muito especial, porque eu tive um professor chamado Luiz Augusto Fischer, e ele me falou algo que eu acho que é precioso, que quando um aluno levanta a mão na sala, mesmo fazendo uma pergunta que já foi feita, é a pergunta dele. O professor, ele está lidando de repente com 40, 50 alunos, mas a aula que está dando é para cada um deles. É uma aula diferente para cada um deles. E tu ter essa condição de mostrar um poema e aceitar diferentes interpretações que tu não sonhava, porque o poema tu não vai dizer assim, tá certo ou errado. O poema tu vai dizer, é possível, não é possível. Ou, me ensina a ver isso que tu está enxergando. Só que tem que ter um pacto com o imaginário, um pacto com a fábula. E isso muitas vezes a gente não entende a força que é uma metáfora, uma figura de linguagem, a força terapêutica, a força de cura. Eu gosto muito de uma história do Piaget, que o Piaget, ele estava conversando com uma criança e a menina disse, eu vi um elefante voando no meu quarto.
E o Piaget, infelizmente, respondeu: elefante não voa. E a criança não falou mais nada. Aí o Piaget pensando, se eu tivesse dito, onde que ele ia? Onde que ele estava indo? O que ele estava fazendo? Como ele estava vestido? A criança tinha encontrado na imagem do elefante voando uma forma de falar daquilo que incomodava. Se ele continuasse inspirando a criança a contar uma história para falar do seu problema, seria muito mais fácil. Então eu acho que é isso. A poesia é uma forma da gente contar aquilo que a gente pensava que nunca poderia contar. Fabrício Carpinejar é nosso convidado de hoje, junto com o Marcos Antônio Terras, aqui no Canal 21. Nós vamos a mais um intervalo e já voltamos. Tem muitas perguntas, tem muitas questões para falarmos com o escritor, poeta, cronista, jornalista e professor que está com a gente aqui nos estúdios. Nós já voltamos.